Alessandro não encontra Bruno para tomar satisfações e Paula conta como tudo aconteceu. Maria José jura que não tinha intenção de dormir com Bruno e Alessandro afirma que teria contratado o melhor advogado para defender Paula. Maria José diz que ela e sua família só dão problemas a Alessandro e quer ir embora. Eric diz a Mercedes e Gabriel que eles podem ganhar muito dinheiro desde que prestem uma queixa afirmando que o rapaz foi atropelado por um carro há 3 dias. Roberto e Fernando aconselham Alessandro a não envolver a polícia no caso do atropelamento. Alessandro ainda está inconformado por Maria José continuar escondendo as coisas dele. Vitória se recusa a acreditar nas acusações de Maria José contra Bruno, mas Felipa sim acredita. Pedro e Chuchu visitam Mercedes e ela diz que seu irmão Gabriel foi atropelado por um carro. Alessandro sofre pensando que se enganou com Maria José. Felipa diz a Ezequiel acreditar que Bruno se casou com Maria José se passando por Alessandro para ficar com tudo. Alessandro, furioso, confronta Bruno e avisa que já sabe que ele está chantageando Maria José. Covardemente, Bruno nega tudo e diz que a mentirosa é ela. Os dois partem para a briga. Ezequiel ajuda a separá-los e ameaça bater nos dois. Raquel critica a família de Maria José e diz a Roberto que precisa expulsá-los de lá. Roberto não quer se meter nessa história e Raquel o acusa de sempre ter sido omisso. Roberto diz que ela está completamente louca. Alessandro pede explicações a Eric, o chama de irresponsável e o proíbe de sair de sua casa até a segunda ordem. No dia seguinte, Alessandro é rude com Maria José porque ela aceitou ir até o hotel se encontrar com Bruno e diz que imagina quantas vezes ela dormiu com ele. Maria José afirma que nenhuma vez e pergunta se Paula será presa. Alessandro acha que provavelmente sim, mas vai consultar um advogado e lembra que lhe deu a oportunidade de ser sincera. Maria José diz que ela e sua família não são ninguém e sentiu vergonha e pena de Paula. Alessandro fala que às vezes isso precisa ser esquecido. Maria José e Paula contam a Pedro que Paula matou um homem atropelado. Vitória também critica a atitude de Bruno. Ele diz que Maria José é mentirosa e sugere que sua mãe investigue se foi ele quem reservou o quarto do hotel. Vitória acha que talvez tenham julgado Bruno mal e pede para Fernando perguntar no hotel quem fez a reserva do quarto, mas que ele não conte a Alessandro. Eric informa a Bruno que Alessandro proibiu de sair da propriedade e por isso não vai poder falar com Gabriel e Mercedes. Bruno decide ir pessoalmente. Paula chora com medo de ser presa. Roberto conta a Ulisses que Bruno e Alessandro tiveram uma briga violenta porque Bruno marcou de se encontrar com Maria José em um quarto de hotel. Ulisses diz que será bom para Roberto se Bruno matar Alessandro por conta da divisão do dinheiro. Roberto diz que se Bruno morrer dará no mesmo, mas Ulisses afirma que Alessandro jamais mataria Bruno. Ulisses revela a Roberto que Maura inventou o tal Mário Aguirre para fazer Alessandro acreditar que a mulher tem um amante. Raquel diz a Maura e Lisete que adoraria denunciar Paula para a polícia, mas sabe que Alessandro não a perdoaria. Raquel tem esperanças de que agora Alessandro e Maria José se separem, porque Bruno marcou de se encontrar com Maria José em um quarto de hotel e ela aceitou, mas Alessandro ficou sabendo. Maura fica de queixo caído ao saber da fofoca. Mário Aguirre volta a ligar para Maria José e Ezequiel informa que ela não está. Roberto pensa em uma forma de ele e Ulisses tirarem proveito da situação, mas Ulisses diz que o único que vai tirar proveito é ele. Roberto diz que não pensava que ele fosse tão egoísta com ele. Ulisses lhe dá razão
e sugere que Roberto se divorcie para morarem juntos. Roberto afirma que gosta das mulheres e Ulisses diz que também. Roberto fala que Raquel é muito rica e se ela conseguir ficar com a fortuna do pai, viverá como rei. Ulisses pergunta a Roberto se Maria José não tem outra irmã e ele responde que até onde sabe não. Vitória e Felipa vão à igreja rezar. Maria José vai ao escritório de Alessandro. Fernando vai até o hotel e descobre que quem supostamente fez a reserva do quarto foi Mário Aguirre, mas por telefone. Alessandro e Maria José conversam com o advogado, que diz que eles podem pagar a testemunha do acidente para ficar calada ou que Paula se apresente à delegacia. Paula pode ser presa, mas ficaria em liberdade sob fiança até o morto ou o ferido ser encontrado. Por telefone, Fernando informa a Vitória que não foi Bruno quem fez a reserva do hotel, mas quer falar com ela pessoalmente. Ao desligar, Vitória diz a Felipa que Maria José mentiu. Bruno vai conversar com Mercedes e Gabriel e oferece muito dinheiro para convencê-los a mentir. Mercedes acaba aceitando fazerem a denúncia do atropelamento, mas quer saber quem é Bruno e se alguém será prejudicado. Bruno diz que isso não interessa e ameaça matar os dois se não cumprirem o acordo. Fernando conta a Vitória e Felipa que quem reservou o quarto foi Mário Aguirre e Vitória fica indignada com o descaramento de Maria José. Fernando explica que Mário Aguirre nunca se apresentou pessoalmente, pagou em dinheiro e não deixou nenhuma identificação, o que lhe parece estranho. Vitória acha que ele preferiu não mostrar a cara. Fernando sente pela decepção que Alessandro terá. Felipa comenta que o tal Mário Aguirre parece um fantasma. Fala, mas nunca aparece. Vitória diz que certamente Maria José e a família o conhecem muito bem e que Alessandro precisa saber disso para perceber que Bruno não é quem ele pensa. Paula se desespera quando Maria José vai buscá-la para se apresentar à delegacia. Xuxo tenta acalmá-la, pois sabe que Alessandro não vai deixá-la na prisão. Eric também terá que depor na delegacia e Arthur vai levá-lo. Ezequiel instrui o motorista a não deixar Eric fugir e Arthur diz que não pode dirigir e cuidar de Eric. Ezequiel decide pedir para Xuxo acompanhá-los. Paula, Pedro, Maria José e Alessandro chegam à delegacia. O advogado, Alessandro e Pedro vão acompanhá-la no depoimento. Vitória pede perdão a Bruno por ter duvidado dele, pois comprovou que quem fez a reserva foi Mário Aguirre. Eric chega à delegacia com Arthur e Xuxo. Eric acha que deveriam ter ficado calados e se prepara para fazer uma ligação, mas Xuxo toma seu celular para garantir que ele só faça o que Alessandro mandou. Cínico, Bruno diz a Vitória que espera que Paula fique presa e que a família de Maria José é um bando de gente interesseira e criminosa. Ele fala que causaram mais intrigas entre ele e Alessandro e diz que Alessandro precisa saber que não foi ele quem fez a reserva no hotel. Vitória impede que ele ligue, porque Alessandro está resolvendo o problema de Paula. Paula, aos prantos, explica ao delegado como aconteceu o suposto atropelamento. Pedro abraça a filha e diz acreditar nela. Xuxo atende o telefonema de Bruno no celular de Eric e passa para ele. Bruno informa a Eric que já pagou Mercedes e Gabriel para apresentarem a denúncia no dia seguinte e afirma que vai pagar sua fiança caso seja preso. É a vez de Eric prestar depoimento e Alessandro o adverte para falar a verdade. Bruno liga avisando o Alessandro que quem fez a reserva para encontrar Maria José no hotel foi Mário Aguirre e sugere que ele confirme com Fernando. Maria José pergunta a Alessandro quem era no telefone. Ele responde que não era nada
e sai para ligar para Fernando, que confirma o que Bruno disse, mas avisa que precisam conversar com calma.